No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, nós encontramos a segunda das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus em seu belo sermão, que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Quando nós lemos a passagem, ela diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece haver nas palavras de Jesus um certo antagonismo. Como é possível que sejam felizes, bem-aventurados aqueles que choram? Quando nós analisamos essa passagem dentro do contexto no qual ela está inserida, nós podemos concluir que o choro, aqui dito por Jesus, se refere de maneira mais enfática a 2 pontos. O primeiro deles, o choro pelos pecados. E o segundo, o choro pelas aflições que existem no tempo presente. Falando acerca do choro, que nós chamamos de choro do pecado, eu estou me referindo àquele tipo de choro que é causado por uma sincera tristeza de coração quando nós cometemos os nossos atos pecaminosos. Lembramos do sacrifício do Salvador, de tudo que Ele fez, tudo que Ele passou na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados e para nos libertar dos nossos pecados. E nós acabamos percebendo quão ingratos nós somos. Deixamos de retribuir aquele tão grande amor que foi feito por nós na cruz. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós nos lembramos disso, vem uma aflição muito grande na alma, por percebermos que nos distanciamos do Senhor, do nosso grande Deus, quando nós pecamos. Deus permite que esse sentimento de tristeza e de culpa venha sobre nós. E o motivo pelo qual Ele permite que esse tipo de sentimento venha sobre nós é para que nós nos arrependamos e sintamos a necessidade de voltar para os seus braços de amor. Agora, é importante frisar que esse tipo de choro não é aquele choro por causa das consequências do pecado. Eu estou falando a respeito do choro genuíno, do choro de tristeza pelo pecado cometido. Uma maneira simples de nós contrastarmos o choro do remorso com o choro do arrependimento é na história de Judas e de Pedro. Judas confessou seu pecado. É possível que ele tenha chorado por causa do pecado que havia cometido, mas Judas não estava sinceramente arrependido pelo pecado. Ele apenas confessou seu pecado por medo das consequências e por remorso, por ver que poderia sofrer muito por causa daquilo que ele havia feito. Já Pedro foi o contrário. Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes, ele dirige seu olhar para o Salvador Jesus e o olhar de amor de Jesus converte o coração de Pedro e leva Pedro ao arrependimento. E o choro de Pedro salvou a Pedro. Ele buscou o consolo na pessoa de Jesus. É esse tipo de choro que Jesus está se referindo aqui. Mas esse não é o único tipo de choro a que Jesus se refere aqui nesse texto. Ele está falando também para aquelas pessoas que sofrem aflições desse mundo. Jesus, nosso querido Deus, Ele não é o causador dos problemas e males desse mundo, por isso é que Ele sofre junto com os sofredores. Jesus conhece as lágrimas da mãe que chora por seu filho, conhece as lágrimas dos que estão enfermos ou daqueles que oram por seus parentes e queridos enfermos. Jesus conhece todos os sofrimentos que existem no mundo e Ele promete que será o seu consolo. Há consolo na palavra de Deus, há consolo na pessoa de Jesus, há consolo no Evangelho e mais do que tudo, antes que Jesus voltasse ao céu, Ele fez uma promessa de que deixaria aqui na terra a pessoa do Espírito Santo para ser o seu consolador. Isso significa que em seus momentos de aflição, de sofrimento, de angústia aqui nessa terra, você pode ter a certeza de que você não está sozinho. A pessoa do Espírito Santo está ao seu lado para ser o seu consolador aqui, hoje e até aquele grande dia, quando nós seremos finalmente consolados por Deus. Onde a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Naquele dia, seremos finalmente confortados e consolados por Deus para toda a eternidade. Que Deus abençoe você e que você tenha certeza do carinho, do amor e do cuidado de Deus e você seja confortado e consolado na segurança de sua palavra. Um feliz sábado.